Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início então ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, a apresentação dele no templo e a perda e o seu encontro também aos 12 anos. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós precisamos deixar bem claro a data do Natal. É a primeira data que, assim que automaticamente nos remete ao nascimento de Jesus. E é importante que a gente sempre frise isso, né? A importância dessa data. O nascimento de Jesus, aquele que veio para nos salvar. E o que a gente vê hoje em dia é justamente ao contrário, né? Tiraram a centralidade dessa data, né? O nascimento de Jesus, e colocaram um outro personagem, uma outra narrativa para isso, e isso é uma coisa humana, uma coisa do mundo, e a gente não pode deixar que isso se apague. Natal é o nascimento de Jesus, a gente precisa ter isso em voga, a gente precisa lembrar, incutir isso na cabeça das crianças e de muitos adultos que às vezes se preocupam com tantas coisas para essa data e se esquecem do que é primordial, que é a gente comemorar o nascimento de Cristo. Dito isso, vamos falar então sobre o Evangelho. Então, no nascimento de Jesus, a gente sabe ali que César Augusto dá um decreto que faz com que aconteça um recenseamento, e com isso José precisa pegar Maria, sair de Nazaré e subir até Belém, para ele fazer o registro dele, para ele se alistar ali, né? E quando eles chegam na cidade de Belém, por estar tudo lotado, né, a cidade está cheia, ele tenta ali em várias hospedarias, em vários lugares da cidade, encontrar um lugar para Maria, que Maria já começa ali, completando o seu tempo, ela já começa a sentir as dores, já começa a ver que está chegando a hora do nascimento, e eles não conseguem nada. E José, o único lugar que ele consegue para eles é um estábulo, muito simples, né, com a presença de alguns animais, e Maria ali numa manjedoura dá a luz ao menino Jesus. Então, o que esse trecho do Evangelho quer passar para a gente? Primeiro, são quantos nãos a gente já deu para Jesus, para a Sagrada Família, para situações que nos remetem a essa condição dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, da vida que a gente vive, né, na nossa comunidade. Quantos nãos a gente já disse a Jesus? É importante que a gente pense nisso, né? E segundo, é que Jesus, sendo quem ele é, filho de Deus, né, com toda glória, com toda honra, ele poderia ter nascido num lugar muito melhor. E o que ele faz? Ele vem justamente na humildade, da maneira mais simples possível, diante de animais, ali de alguns pastores que vão receber essa boa nova, né, que são os representantes daquela população que Maria e José já viviam, né, que eram desprovidos de todos os bens materiais, que não tinham nada, mas tinham uma fé muito grande. Então é para esses que Jesus se revela primeiro, para os mais humildes, né? Então Jesus já deixa essa marca, né, da humildade. E a presença dos anjos ali que vem realmente para isso, para glorificar essa vinda de Jesus, para passar segurança, para passar toda a glória de Deus, né? E foi dito nesses termos para eles. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens objetos da benevolência divina. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito.
Passado esse período, então tem uma lei judaica ali, né, que diz que todo primogênito ele tem que ser oferecido ao Senhor, ele deve ser levado ao templo e ser circuncidado. E Maria e José cumpriram todos esses preceitos, esperaram passar-lhe um momento de purificação e levaram o menino Jesus ao templo e foram apresentados a um homem chamado Simeão. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir em respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. O que esse trecho aqui passa para nós? A presença do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Para Simeão, ele foi o sustentáculo de toda uma promessa, de toda uma vida esperando essa promessa se cumprir. Então ele foi fiel, ele aguardou e ele teve, né, a revelação da promessa. E para Maria é uma unidade de força para ela, porque Simeão ali ele faz um anúncio, né, ele revela tudo, todas as batalhas que o menino vai passar, por tudo que vai acontecer, por todos os enfrentamentos que ele vai ter, e Maria estando junto dele, tudo que ela vai sofrer junto com ele. Então é força para Maria. E para nós também tem que ser assim, independente da nossa idade, do nossos, né, se somos homens, se somos mulheres, se somos velhos, se somos novos, nós precisamos do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossa vida. E nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. E a gente precisa que ele esteja sempre vivo em nós para que a gente possa ser os anunciadores do Evangelho. E isso não se dá sem a graça do Espírito, sem a força dele. E para que isso aconteça na nossa vida, a gente precisa de muita oração, da leitura, da meditação, do conhecimento da palavra, da participação da Eucaristia, né, das missas, a gente receber a Sagrada Comunhão e estar em estado de graça sempre com Deus, né? Então a gente está sempre se confessando, está sempre alinhado com Deus, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai ter esse enfrentamento. Então nós vamos passar por situações que a gente vai precisar estar iluminado pelo Espírito Santo, agraciado, né, com Ele, para levar a boa nova. E nós vamos pisar sobre vários terrenos, né? Tem pessoas que vão aceitar, tem pessoas que não vão aceitar, tem situações que vão ser mais fáceis, tem situações que vão ser mais difíceis. E se nós não estivermos unidos, né, com essa graça, abertos a receber a graça do Espírito Santo, vai ser muito mais difícil a gente enfrentar tanto as nossas batalhas pessoais, como as coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, na nossa realidade, no nosso trabalho, ou nas práticas das boas obras que a gente for fazer. Então é preciso que a gente esteja em união, que o Espírito Santo esteja avivado dentro de nós, que a gente seja despojado de tudo, que a gente seja como Jesus, sempre humildes, mas sempre pedindo a graça do Espírito Santo, se entregando à ação do Espírito Santo para que ele nos conduza e que nos conduza sempre a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E depois disso se passaram 12 anos, né? E os pais de Jesus foram com ele para a festa da Páscoa em Jerusalém.
Então eles ficaram lá nos dias de festa e quando terminou isso eles voltavam numa caravana, né, ali com seus parentes, com seus amigos, e em um dado momento eles viram que estavam sem Jesus, né, que Jesus não estava entre eles, então eles fizeram o caminho de volta e encontraram Jesus no templo, ali entre os doutores da lei, todos que estavam ali presentes no templo, e Jesus estava pregando para eles, né? E foi mais ou menos nesses termos que tudo aconteceu. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. O que esse trecho, né, quer falar para nós? Para a gente nos colocar no lugar dos pais de Jesus. Quantas vezes nós ficamos aflitos com os nossos filhos? Né? Quantas situações? Quanto mais as crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes, né? Quanto mais a gente vai se perdendo dos nossos filhos. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. As dificuldades que nós temos hoje em dia de termos esse diálogo com os nossos filhos. E principalmente com os adolescentes, o que a gente vê hoje, né, um afastamento muito grande, quando as crianças e adolescentes já passam ali pela primeira comunhão e pela crisma, que seria o momento deles estarem caminhando com Jesus, é o momento que eles mais se afastam, né? Normalmente quando acaba ali o período do crisma, que é a confirmação, existe esse afastamento, é muito comum isso, né? É um momento que perde-se um pouco essa conexão dessa realidade das crianças e dos adolescentes com Deus. E é nesse momento que nós precisamos estar unidos a eles, né? Que nós precisamos reforçar a importância de eles conseguirem, deles perseverarem, deles seguirem, na verdade, né, esse caminho. Não abandonarem esse caminho, não ficarem às margens, porque o mundo, nessa época, nessa fase da vida, oferece muitas coisas para os adolescentes. E às vezes é aí que se perde. Então, se não tem um pai, uma mãe que tem uma fé sólida, os filhos vão acabar se perdendo e a comunicação entre os pais e filhos se torna ali muito difícil. Então, isso não só para os pais, até para os avós também, né? Às vezes ter esse papel de fazer com que essas crianças perseverem na fé, né? Como é que está esse relacionamento? É uma coisa também para se questionar. Como é que está o meu relacionamento com meus filhos, o meu relacionamento com eles e nós com a igreja, nós com Deus, né? Como é que está a nossa vivência, o nosso diálogo? É muito importante a gente ter isso, né? Pais e mães que são consolidados na fé, com certeza os filhos também vão seguir o mesmo caminho. E se não há isso, né? É preciso que perseverem, é preciso de muita oração, é preciso de muita conversa, é preciso de muito testemunho para que essas crianças, esses adolescentes não se afastem, né? Nós precisamos ter crianças e adolescentes com a pureza, com a inocência que Jesus tinha, mas ao mesmo tempo essa fé avivada, esse conhecimento, né? Então não deixar que as nossas crianças se percam depois de aprenderem tanto nesse período entre a primeira comunhão e o crisma, que isso se perca, eles só vão voltar a ter isso, talvez esse contato lá na fase adulta. Então é muito imprescindível que os pais estejam atentos a isso, tenham um diálogo de fé também com os seus filhos dentro de casa, que o levem eles para a igreja, e sempre com uma cabeça boa, com responsabilidade, sabendo conversar com amor, com muita paciência, né, tendo atitudes que sejam compatíveis, né, com os seus filhos, não exigindo deles demais também, né. A adolescência ela é o período intermediário, onde existem um conflito de realidades, eles não são mais tão crianças, né,
para não entender muitas vezes o que estão se passando, mas também não são adultos para entender tudo que precisa ser entendido da vida, da fé, das coisas, né, que a fase adulta impõe. Então é um período que eles precisam de muito afeto, de muito carinho, de muito acolhimento. Então que nós saibamos ter é, a humildade de José e Maria, a firmeza de José e Maria, que tiveram ali no seu diálogo com Deus, mesmo sabendo, né, porque eles sabiam de tudo que Jesus tinha que fazer, e mesmo assim eles guardavam aquilo no coração deles, mesmo sem entender algumas coisas eles guardavam. Então é preciso que a gente também tenha isso com os nossos filhos. Amém? Então, o que nós gostaríamos de passar hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem bastante coisa para refletir. E voltamos na semana que vem com mais um capítulo. Paz e bem.